Você sabe que domingo é hoje? Hã? Domingo de Ramos. Você é católico romano agora? É isso mesmo? Anglicano também? Ah, eu sei. Isso é coisa do pessoal do lecionário. Do pessoal do lecionário. Esperança. Estamos sim no domingo de Ramos. Proporcionalmente, do passado para cá, todos os cristãos, mais ou menos, devem se lembrar do domingo de Ramos, porque ele não é apenas uma data de lembrança, mas ele aponta para uma realidade de um fato que aconteceu com o nosso Senhor e que nos traz grandes e profundas reflexões. Eu gostaria que você fosse até João e durante esse período agora nós vamos refletir sobre o domingo de Ramos. Capítulo 12. João 12, 12. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ore pedindo a Deus que o que vai ser ensinado caia no seu coração, no meu coração. Pai, te pedimos, aplica a tua palavra em nosso coração, não segundo a nossa sabedoria, mas pelo poder do Espírito Santo, para que venhamos a refletir grandemente sobre a palavra da Escritura em nossos corações. Aplica, Deus, aplica essa palavra. Em nome de Jesus, amém. O assim chamado Domingo de Ramos tem esse nome porque os homens e mulheres que ali estavam, quando Jesus entrou em Jerusalém, colocaram ramos de palmeira, uma espécie de caminho de nobreza e de honra para ele, como se o rei estivesse entrando e, portanto, eles fizeram ali uma homenagem a essa entrada de Jesus. Eu gostaria de pensar contigo que o texto em si é muito claro, como muitos textos são claros, esse aqui também é muito claro. Eles estão considerando de que este que está entrando é o rei messiânico, há muito prometido em todo o Velho Testamento. Os profetas haviam anunciado que da casa de Davi se levantaria um rei e o seu trono não teria fim, seria um trono permanente, uma linhagem que não teria descontinuidade. Esse rei Messias, esperado por séculos e séculos e séculos, estaria agora diante daquele povo entrando. Então o povo reconhece essa realidade em algum nível, que nós vamos ver, e diz coisas que só o rei de Israel deveria
ouvir. O verso 13, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei em Israel. O verso 15, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta, né? Zacarias 9:9. Ele está falando aqui que o povo não estava ali titubeante, eles tinham certeza, este é o rei de Israel. Junto com esse povo e essa certeza, havia o acontecimento de Lázaro. Você conhece a história. Lázaro havia sido revivido por Jesus, 4 dias morto, cidade de Betânia próxima, alguns quilômetros de distância. Lázaro havia sido revivido por Jesus, e Jesus comeu com Lázaro depois. Pessoas se encheram a casa, a cidade estava em polvorosa, os vilarejos ao redor estavam, incontidos, Um homem voltou da morte, e esse que colocou ele vivo novamente está entrando em Jerusalém. Vamos lá. E o texto diz que a multidão se juntou com aqueles que já conheciam Jesus por outros motivos, e houve uma grande comoção na porta das muralhas de Jerusalém. A coisa é muito grandiosa, se você pensar. Imagine, a gente canta aqui às 50, 60 pessoas de manhã, você imagine o fluxo vindo para a Páscoa. Quantas pessoas não estavam vindo? Milhares de pessoas. Agora eu quero que você volte sua imaginação. Hosana! E aquilo fazendo um corredor de vozes, e Jesus entrando no jumentinho, porque aquilo é profético, ele entraria dessa forma, só os discípulos que não entendiam ali agora, mas ele está entrando no jumentinho, os fariseus olhando aquilo e está dizendo, não tem jeito. É isso que você encontra no final. Estamos conseguindo nada. O povo vai atrás, o mundo vai atrás dele. O João gosta de usar essa palavra, O mundo, o cosmos, está todo indo atrás dele. E onde a gente encontra essa realidade aqui, e nós? Afinal, nós já conhecemos o final da história. A gente já sabe o que vai acontecer. Mas como isso nos impacta hoje? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de que você pudesse tomar nota aqui é de que Jesus está radicalmente preocupado com as Escrituras. Apesar de toda aquela comoção, ele está ali o tempo todo movimentando as coisas, porque algumas coisas não poderiam deixar de acontecer, como o jumentinho, por exemplo. A gente tem um cenário mais detalhado, nos outros evangelhos também, dizendo como esse jumentinho foi conseguido. Desamarre, fale com o dono. Mas o fato é que Jesus está cumprindo uma profecia acerca dele. O jumentinho está preocupado com a profecia. Está preocupado de que fique claro, de que ninguém diga que, será que é? Não é. Entrando com a jumentinha, o povo clamando, é o rei, ele está dizendo, não sou? Não, ele está assumindo, ele é o rei. Ele não nega, ele é o rei de Israel. E ele está entrando numa cidade em que um rei está sentado no trono, Herodes. Olha como isso tudo é impactante. Um governador romano está sentado lá perto da Fortaleza Antônia, é Pilatos. Você imagina esse cenário? Que cenário tenso politicamente. Jesus não está negando que ele é o rei. E as coisas vão continuando, Mas o que acontece aqui é de que o final dessa história aqui é muito interessante. No verso 16 diz que os seus discípulos não entendiam isso como a profecia messiânica acerca dele. Acho que eles estavam ali meio vislumbrados, ou cegos mesmo, pela incredulidade em algum nível. Enfim, o texto não diz de que modo ou porquê, mas diz que eles não entenderam. A multidão, no verso 17, que viu Lázaro e as circunstâncias de Lázaro, também se juntou. Os fariseus, não estamos conseguindo nada, não estamos conseguindo parar isso. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O pastor batista Charles Spurgeon, ele escreve um sermão em 1861, um sermão sobre a entrada triunfal de Jerusalém. E o pastor Spurgeon, nosso irmão batista denominacionalmente, ele vai trazer alguns olhares que eu e você talvez deveríamos ter acerca dessa realidade. A primeira é que tanto a multidão do verso 17 quanto os fariseus do verso 19, eles estão todos eles atentos, único e exclusivamente para os movimentos das circunstâncias ao redor.
Aquelas pessoas ficaram impactadas com a ressurreição de Lázaro e os fariseus estão perturbados com o movimento que Jesus está fazendo. Então, espiritualmente, você percebe que todos estão alheios. Não há menções ou nenhuma, ou qualquer menção sobre como essas pessoas estão impactadas espiritualmente com a chegada do rei o rei que Yahvé mandou, coisas desse tipo. E por que isso? Bom, eu gostaria que você pudesse ficar atento a alguns movimentos aqui do próprio sermão do Spurgeon, onde ele fala umas coisas muito, muito importantes aqui. Você deve imaginar que todos aqueles que espalharam os galhos no caminho e clamaram Hosana, desejavam Cristo como príncipe espiritual. Não. Eles pensavam ser ele um libertador temporal. E quando eles descobriram mais tarde que estavam enganados, odiaram-no na mesma proporção que o tinham amado. Crucifica-o, crucifica-o. Era um clamor tão alto e veemente quanto Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O crucifica-o, poucos dias depois, era entoado pelos mesmos, que naquele momento pareciam estar em desacordo com os fariseus. Parece que o fariseu estava com inveja e o povo estava vibrando. Mas quando Jesus decepcionou a multidão, porque quando ele é julgado, preso e morto, ele não pode ser o Messias. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? E nós pensávamos que ele queria, ser o libertador de Israel, mas já se passam 3 dias, não é isso que eles falam? Isso é a mesma mentalidade. Então aqueles que estavam, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei, é o rei. Quando Jesus decepciona a sua expectativa sobre reis, eles estão gritando, mate-o, crucifica, 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 crucifica. Olha como as coisas se movem no coração dos homens quando eles não esperam o que Deus diz acerca de seu rei. Será que isso nos afeta? Afeta sim, irmão, afeta sim. Senão não tinha ninguém aqui frustrado, decepcionado ou triste com alguma coisa na vida. E falando assim, por que Deus está me deixando? Sabe essas coisas? Por que esses porquês Deus está me deixando? Por que Deus não me dá? Por que Deus não faz? Irmãos, não é muito diferente da frustração temporal daqueles que gritaram crucificam. Eles esperaram que, tirado do jugo romano, os impostos iam baixar. A gente ia ter uma baita paz, que é isso que é prometido, um reinado de paz. Isaías fala sobre o príncipe do quê? Da paz. Então, muita coisa boa nesse tempo ia acontecer se ele expulsasse o pessoal todo ali que estava errado, não é isso? Ele ia botar moral na casa. Mas ele não botou, ele morreu. Isso frustra demais aqueles que pensavam, até os seus discípulos estão bem desanimados, porque o desânimo dos discípulos é o quê? Frustração pelo que eles achavam que Jesus ia fazer. E não fez. Mas o que acontece é que o Spurgeon ele continua falando algumas coisas aqui, Nosso Salvador, assim, utilizou-se do equivocado entusiasmo deles para diversos fins e propósitos. Era necessário que a profecia fosse cumprida. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Era necessário que o rei entrasse sobre ovação. Então, até mesmo aqueles que estavam ali cantando e que depois se voltariam contra ele, cumpriam o propósito de Deus, de que o rei fosse exaltado quando entrasse. Isso fazia parte da agenda divina. Quando o rei entrasse, ele tinha que ser exaltado. Sem saber, eles cumpriam uma profecia, ou não imaginando, mesmo que o trairiam depois, mas ainda assim Deus estava usando para os seus propósitos. Era necessário, além disso, que ele reivindicasse publicamente ser o filho de Davi, e que reivindicasse ser o legítimo herdeiro do trono de Davi. Isto ele fez nesta ocasião. Era necessário também que ele deixasse seus inimigos sem desculpas, a fim de que eles não dissessem, se tu és o Messias, dize-nos claramente. Ele lhes disse claramente. Então, Jesus usou até mesmo a incapacidade de genuína
adoração daquelas pessoas para seus propósitos messiânicos. Aqueles homens que rasgaram a capa, né, ou fizeram sortes com a capa que cobria Jesus, eles não estavam ali, eles eram romanos, eles vão ler Bíblia hebraica para saber que sobre a tua túnica lançaram sortes? É lógico que eles não vão cumprir salmos, eles nem sabem ler salmos. Então, há um cumprimento sobre todas as coisas, isso já nos deixa extasiados com a grandeza de Deus. Não há como fazer diferente da vontade de Deus, ainda que nós sejamos contra Deus, ainda assim Deus executa os seus propósitos. Isso é grandioso. No livro Gênesis de Tolkien, que é o Silmarillion, quando o anjo, aspas, eu vou usar aqui as palavras assim, quando o anjo mau se revolta contra o Deus que Tolkien cria em seu pensamento ali, a ideia dele sobre Deus, e ele cria uma música diferente da nota que aquele Deus fez, que era o Deus, na visão desse autor. E aí, quando ele termina de fazer a música, exultante por ter sido dissonante, esse Deus vai falar o seguinte: olha, até mesmo essa dissonância que você está criando, eu vou usar para os meus propósitos, porque não há nada que eu não use e faça segundo a minha vontade. Eles não estavam sinceros, mas até nisso cumpriam as profecias. Mas o que acontece aqui e que vai agora direto nos nossos corações? É que Cristo, por seu ato, mostrou que tipo de rei ele poderia ter sido se tivesse se agradado, e que tipo de rei ele pode ser agora se ele desejar. Eu vou lhe dizer, Spurgeon continua profundíssimo quando ele vai dizer o seguinte: olha, ele poderia ter entrado e derrubado tudo. Lancem-se contra Pilatos. O que ia acontecer com a multidão? Uma enxurrada. Agora para Herodes, destrone-o. Podia, estava tudo na mão dele. Ele podia ser o rei que eles queriam. Grave isso. Ele podia, no sentido de, estava ali à disposição dele, ser o rei que eles desejavam. Tinha sido este o desejo do nosso Senhor. Aquelas multidões que seguiam-no nas ruas realmente tinham-no coroado lá, e dobrando os joelhos, eles tinham-no aceito como um ramo que brotou da seca raiz de Jessé. E ele que tinha vindo, o governante, o Siló entre o povo de Deus, tivesse ele dito apenas uma palavra, e eles teriam arremetido com ele sobre suas cabeças para o palácio de Pilatos, e tomando-os de surpresa com os poucos soldados na terra, Pilatos poderia logo ter sido feito prisioneiro e ter sido provado por sua vida. Se seu reino fosse deste mundo, ele poderia ter fundado uma dinastia mais duradoura do que as vossas. Ele poderia ter reunido tropas diante das quais vossas legiões se derreteriam como a neve diante do sol de verão. Ele poderia ter destruído a imagem de Roma, até a uma massa despedaçada, como um vaso de cerâmica destruído por uma haste de ferro, ele poderia ser feito em pedaços. Sabe o que acontece? Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Muitos de nós vão estar assim como Jesus, não na mesma proporção, claro, mas também recebendo chances de dizer: se eu der este passo, só mais esse, eu posso ter muito mais dinheiro do que eu tenho. Tá, tudo bem, algumas coisas não vão estar tão possíveis. Talvez eu não consiga discipular ninguém. Talvez eu venha a um culto por mês. Talvez, mas é só a um passo. Ou mais. Eu posso me tornar como todos os outros que eu conheço. Pastor, eu conheço tantos crentes que não têm essa pressão de fazer com que o reino avance. Eles estão lá vivendo bem, dirigindo seus carros, com suas famílias, pastor, e eles estão crentes. E está tudo bem para eles. Por que eu fico com essa responsabilidade de escolher pelo que é mais difícil? Por que eu tenho que pensar sobre
Então está a igreja, pastor. Por que eu tenho que pensar sobre... tem alguém triste na igreja, qual é a minha nessa? O que eu tenho a ver com isso? Eu conheço tanta gente que não carrega este peso. Podia ser mais fácil, pastor, para mim. É uma tentação que o reino não esteja no primeiro lugar. É uma tentação quando Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder para te livrar ou para te matar? Ouvir isso não é fácil, mas ele escolheu a morte. E quando nós estamos diante do rei que ele poderia ter sido, nós agradecemos muito o rei que de fato ele é. Nós agradecemos o fato de que ele decidiu que não reinaria segundo o desejo daquelas pessoas, mas segundo a vontade do seu Pai. Muitos de vocês, segundo os lábios deste mundo, poderiam ir muito mais à frente do que estão. Segundo os lábios deste mundo, poderiam ser muito maiores do que são. São tão inteligentes, tão espertos, tão jovens. Vocês têm tudo nas mãos. Mas busque primeiro o reino, e as coisas que o Senhor acha e crê que nós precisamos serão feitas. Os ramos, a ovação, não mexeram com Jesus. E não porque não foram tentação, mas porque ele sabia o rei que ele deveria ser. Neste tempo, nós somos chamados para nos preparar para o reinado definitivo dele. E às vezes olhamos para a nossa pobreza, olhamos para aquilo que não temos, olhamos para aquilo que gostaríamos de ser, fazer, e dizemos: Senhor, será que tem que ser tão difícil assim? Irmãos, se a vida de Jesus não serve como exemplo, se ela não ilustra a vida de cada um de nós, e de fato ela o é, talvez você ainda esteja dizendo hosana, hosana, mas daqui umas semanas ou meses vai dizer: crucifique esse Jesus mesmo, porque ele não faz nada do que eu esperava. Tome muito cuidado, ele está assentado em glória, e quando ele vier, todos esses, até os que os traspassaram, verão essa glória. É isso que a Escritura nos diz. E nós temos dificuldade no tempo presente, porque nós ainda queremos reinar aqui, mas o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino está esperando por nós. E que o nome de Jesus nesta manhã seja honrado por cada coração aqui, que talvez busque por coisas mais fáceis, mais interessantes ou mais rentáveis. Mas lembre-se, Jesus disse não. Isso até hoje me assusta. E, por fim, a última slide, tá, Alan? Obrigado. O último. Mais um. Spurgeon tece uma oração no fim desse sermão, tá? É um sermão disponível na internet. Ele diz assim: Jesus, cura-nos. Salva-nos, filho de Davi, salva-nos. Tu vês quão cegos nós somos, dá-nos a visão da fé. Tu vês o quão coxo nós somos, dá-nos a força da graça. E agora mesmo, tu, filho de Davi, arranca nosso egoísmo, e vem, e vive, e reina em nós, como em teu templo palácio. Nós pedimos isto, tu, grande rei, por tua própria causa. Amém. E antes de deixarmos este lugar, clamemos novamente:
Leia comigo. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Que você queira o Jesus verdadeiro, o Rei que liberta a alma dos encarcerados. Pai, não nos deixe confundir esta manhã. Nosso reino também não é desse mundo. Ajuda-nos, Pai, a não querermos que as coisas sejam diferentes que foram para o Teu Filho. Ajuda-nos nesta manhã, neste domingo de Ramos, a que palavras não venham mais a voltar na nossa boca. Palavras que comparam a facilidade que outros têm de dispensar a missão cristã e ainda se dizer cristãos. Afasta de nós, ó Deus, eu te peço, o desejo por ser como todos. Afasta de nós, Senhor, o desejo de ser multidão. Faz-nos discípulos. Afasta de nós, Deus, a sede pelo sucesso temporal, em detrimento do avanço do reino. Sabemos que para muitos de nós, a maior parte das coisas que pedimos, e o fazemos muitas vezes segundo as nossas cobiças, a resposta é não. E lutamos contra esses nãos que o Senhor dá, porque acreditamos que temos uma ideia melhor, Deus. Nossa, como nós pecamos nisso, Deus, de achar que poderíamos ter, ser ou fazer, e que as coisas talvez poderiam estar diferentes de como são, como se fôssemos senhores do nosso próprio mundo. Tem misericórdia de nós nesta manhã. E altera esse coração frustrado com um Jesus que nós criamos. E dá-nos a alegria da salvação. O nosso reino não é deste mundo, é isso que nós precisamos nesta manhã, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, que cada homem e mulher que está ouvindo essa mensagem, e eu também, se alegre porque o Rei venceu. Se alegre porque nós não vamos perecer no inferno em chamas. Se alegre porque éramos rebeldes e agora somos filhos. Deus dá-nos a alegria da salvação. Eu peço que o Senhor aqueça o coração de homens e mulheres aqui que nesta manhã precisam da alegria da salvação em seus corações novamente. Se lembrar de onde Cristo tirou e o preço que pagou. Ah, Deus, sangue carmesim, sangue precioso é o do Senhor. Que teu povo, que se chama pelo teu nome, se alegre, porque o Senhor está voltando. Que estejamos muito mais do que com ramos de palmeiras, mas com um coração exultante, dizendo: bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Faça a sua oração silenciosa. Se prepare para o culto de logo mais à noite na sua casa. Deus abençoe.